Professora, existe realmente um país onde podemos caminhar sem olhar por cima do ombro, onde o calor de um estranho não é uma ameaça, mas um abraço? Leila Mandela, uma estudante de 17 anos de uma das escolas privadas mais prestigiadas da África do Sul, fez essa pergunta com a voz trêmula. Os olhos marejados refletindo as luzes da cidade que se estendia infinitamente lá fora. Trabalho com educação internacional há 20 anos. Já vi jovens descobrirem o mundo em Paris, Londres e Nova York. Mas nunca em toda a minha carreira testemunhei uma transformação tão visceral e profunda acontecer em um espaço de tempo tão curto. O que deveria ser uma escala técnica de pesadelo se tornou a lição mais importante de nossas vidas. Originalmente, nosso grupo de 25 alunos de elite da África do Sul estava destinado a Auckland, na Nova Zelândia, para um curso acadêmico de curta duração. Eram filhos de juízes, magnatas da mineração e diplomatas. O futuro da África do Sul estava naquele avião. Mas o destino, ou talvez uma tempestade tropical violenta no Pacífico, tinha outros planos. O piloto anunciou com gravidade. O aeroporto de Auckland estava fechado devido a inundações catastróficas. Precisávamos desviar. O destino de emergência? São Paulo, Brasil, o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vocês sabem o que isso significa para um grupo de sul-africanos criados em condomínios fechados, cercados por cercas elétricas e relatos de violência urbana? O Brasil, em nossa imaginação coletiva, era um espelho distorcido da nossa própria realidade, perigoso, caótico, um lugar onde a lei da selva imperava. Mas o que esses alunos viveram nas 48 horas seguintes? Desde o momento em que as rodas tocaram a pista molhada de Guarulhos até o pôr do sol místico nas ladeiras de Salvador, destruiu cada preconceito que carregavam. Eles não encontraram apenas um país. Encontraram uma humanidade que pensavam estar extinta. Meu nome é Elizabeth. Ensino inglês e literatura no St. Andrews College, na cidade do Cabo, há 2 décadas. E está aí a história de como o Brasil, com todo o seu barulho, seu suor e seu coração pulsante, curou a alma dos meus alunos. Quando o aviso de pouso soou, o pânico era palpável. O diretor Robert Sinclair, um homem de postura rígida e doutorado em educação, estava visivelmente tenso. Como explicaríamos aos pais milionários que seus filhos estavam descendo na maior metrópole da América do Sul no meio da noite, sem visto, sem hotel e sem plano? Elizabeth, ele sussurrou. Precisamos manter o controle. Não sabemos o que nos espera lá fora. A expectativa era de burocracia hostil e confusão. Mas assim que a porta da aeronave se abriu, o ar quente e úmido de São Paulo nos invadiu, carregando um cheiro de chuva e asfalto. Fomos recebidos não por militares armados, mas por uma equipe de terra da companhia aérea vestindo coletes amarelos brilhantes e sorrisos que pareciam desafiar o cansaço da madrugada. Bem-vindos ao Brasil, disse uma agente, gesticulando com uma energia contagiante. Não se preocupem. A gente resolve tudo. Havia um tradutor de inglês fluente nos aguardando. Ele não apenas nos guiou, ele nos acolheu. Sei que vocês estão cansados e assustados, disse ele, olhando nos olhos de James Macoma, um aluno de 16 anos que segurava a mochila contra o peito. Mas aqui vocês são nossos convidados. Vamos cuidar de vocês. A eficiência não era a frieza robótica que esperávamos de países desenvolvidos, nem a desorganização que temíamos. Era o que os brasileiros chamam de jeitinho, no melhor sentido possível. Uma capacidade improvisada e genial de resolver problemas com calor humano. Enquanto caminhávamos pelo terminal, Leila puxou minha manga. Professora, olhe isso! O aeroporto de Guarulhos vibrava. Eram 23 horas, mas as lanchonetes estavam cheias. O cheiro de café forte invadia os corredores. Pessoas se abraçavam nas áreas de desembarque com uma intensidade que raramente víamos na contida sociedade britânica da cidade do Cabo. A passagem pela imigração, que temíamos ser um interrogatório, foi surpreendente. O oficial da Polícia Federal olhou para o grupo de adolescentes exaustos. Ao ver nossos passaportes sul-africanos, seu rosto se iluminou. África do Sul. Mandela, ele exclamou, carimbando os passaportes com rapidez. Irmãos, aproveitem o Brasil. James olhou para mim, atordoado. Ele sorriu para nós. Senhora Elizabeth. Ele não nos olhou com suspeita. O ônibus fretado nos levou em direção ao centro. A rodovia Ayrton Senna era um rio de luzes vermelhas e brancas.
À medida que entrávamos na cidade, a escala de São Paulo nos golpeou. Era um oceano de concreto. Prédios infinitos que pareciam tocar o céu noturno. Mas o choque real veio quando entramos na Avenida Paulista. Era quase meia-noite de uma terça-feira, e a cidade estava viva. Olhem, apontou Sarah, filha de um juiz da Suprema Corte. Nas calçadas largas. Grupos de jovens riam. Havia quiosques vendendo comida. E o mais chocante para nós. Vimos mulheres caminhando. Sozinhas. Ou em duplas. Sem correr. Sem olhar para trás a cada segundo. Isso não pode ser verdade, murmurou Leila. Nos disseram que aqui era perigoso. Mas olhe para elas. Elas parecem livres. O diretor Sancler observava a arquitetura. A mistura de casarões antigos e arranha-céus de vidro, com o MASP flutuando em concreto. É uma desordem. Mas é uma desordem que funciona, disse ele. Há uma energia aqui, Elizabeth. Uma pulsação. Chegamos ao hotel na região dos Jardins. O recepcionista. Um jovem com tatuagens visíveis nos braços, algo impensável na recepção de um hotel de elite na cidade do Cabo, nos tratou como velhos amigos. E aí, galera? Tudo bem? Ele disse em um inglês carregado de sotaque e simpatia. Deu tudo errado com o voo, né? Que chato. Mas ó. Já preparamos uns sanduíches e suco de laranja natural para vocês. Cortesia da casa. Sintam-se em casa. Não havia formalidade rígida. Havia afeto. Na manhã seguinte, o jet lag nos acordou às 6 horas. Os alunos estavam famintos. O restaurante do hotel ainda estava abrindo. Então perguntei na recepção onde poderíamos comer. Tem uma padaria na esquina, dona, disse o porteiro. A melhor média do bairro. Levei 8 alunos comigo. Caminhamos pela calçada de pedras portuguesas. Desviando de raízes de árvores gigantescas, o ar matinal já estava quente. Entramos na padaria e fomos atingidos por uma sinfonia de sentidos. O cheiro de pão francês saindo do forno, o aroma de café torrado, o som de pratos tilintando e o barulho alto das conversas. Um balcão enorme exibia bolos. Coxinhas, pães de queijo dourados e frutas tropicais que brilhavam como joias, mamão, manga, abacaxi. Sentamos em uma mesa comunitária. Um garçom de idade, com um pano no ombro, aproximou-se sorrindo. Bom dia. Meus queridos, vão querer o quê? Um pingado. Um pão na chapa? O cardápio era indecifrável para os alunos, então pedimos recomendações. Em minutos, a mesa estava cheia. Pão de queijo quente e elástico, sucos naturais imensos, sanduíches de mortadela. Açaí com granola. James mordeu um pão de queijo e seus olhos se arregalaram. Meu Deus! Isso é melhor do que qualquer coisa que já comi em Joanesburgo. E olha o preço. A conta para 8 pessoas comendo como reis. Deu o equivalente a uma fração do que pagaríamos em casa. Mas não foi a comida que nos marcou. Foi a interação. O senhor da mesa ao lado, lendo um jornal esportivo, puxou conversa com os alunos em um inglês quebrado. Perguntando sobre rugby. A atendente do caixa chamou Leila de minha linda, e elogiou suas tranças. Ninguém aqui se importa com quem somos ou quanto dinheiro temos, disse Leila, limpando o farelo de pão da boca. Eles apenas falam com a gente. Olham nos nossos olhos. Às 10 horas. Decidimos encarar o metrô de São Paulo. Eu queria que eles vissem a realidade, não apenas a bolha dos jardins. Descemos na estação Consolação. Esperávamos sujeira e perigo. Encontramos uma estação moderna brilhante. Com um fluxo de pessoas que parecia uma coreografia apressada. O trem chegou lotado. Era o famoso aperto paulistano. Mas ao entrarmos, algo mágico aconteceu. James estava de pé, segurando a barra de metal. Uma senhora idosa entrou na estação seguinte, antes que qualquer um de nós pudesse reagir. 3 brasileiros levantaram-se simultaneamente. Um jovem de boné, que parecia ouvir funk em seus fones de ouvido, fez um gesto cavalheiresco para a senhora sentar. Obrigada, filho, ela disse, tocando o braço dele. James ficou paralisado. Você viu isso? Professora? Ele sussurrou. Aquele garoto. Pela aparência em nossa terra, as pessoas atravessariam a rua com medo dele. Aqui ele cedeu o lugar como se fosse obrigação moral. O vagão estava cheio de diversidade. Executivos de terno ao lado de estudantes, vendedores ambulantes. Gente de todas as cores misturada em uma proximidade física que a África do Sul ainda luta para normalizar. Não havia tensão racial no ar.
Havia apenas o cansaço compartilhado e o respeito mútuo do trabalhador. Vimos estudantes uniformizados lendo apostilas grossas. Equilibrando-se com o balanço do trem, eles estudam no trem, observou Sarah. Eles levam isso a sério, mesmo no caos. À tarde. O impensável aconteceu. O calor tropical e a exaustão cobraram seu preço. Sarah desmaiou na calçada da Avenida Paulista. O pânico tomou conta de mim. Estávamos longe de casa. Chamem uma ambulância. Gritei. Em minutos, uma viatura do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou. Abrindo caminho no trânsito pesado com suas sirenes. A equipe que desceu não nos tratou como números. Um paramédico segurou a mão de Sarah enquanto media seus sinais vitais. Calma, moça. Respira. A gente tá aqui. A voz dele era firme, mas paternal. Fomos levados a um hospital público de referência, o Hospital das Clínicas. Eu estava preparada para sacar meu cartão de crédito corporativo e pagar uma fortuna, ou enfrentar uma instalação precária. O hospital estava cheio. Sim, havia filas, mas a triagem foi rápida. A humanidade dos enfermeiros era chocante. Eles viram o medo nos olhos daquela menina estrangeira e a trataram com uma doçura desarmante. O médico, um jovem residente exausto, falou em inglês conosco. É desidratação e queda de pressão. Ela precisa de soro e descanso. Vamos cuidar dela. Enquanto Sarah recebia o soro, uma enfermeira trouxe água para mim e para o diretor Sinclair. Vocês parecem nervosos. Tomem uma água. Vai ficar tudo bem. Na saída, fui ao balcão pagar. Onde acerto a conta? Perguntei. A atendente sorriu. É o SUS. Senhora, Sistema Único de Saúde. É público. Não há cobrança aqui. O diretor Sinclair ficou mudo. De graça? Com esse nível de atendimento humano? Ele balançou a cabeça. Nós temos muito a aprender sobre prioridades. Com Sarah recuperada, decidimos aproveitar as últimas 24 horas para ver o outro lado do Brasil. O diretor Sinclair insistiu que víssemos a história. Pegamos um voo rápido para Salvador, na Bahia. Se São Paulo foi o choque da modernidade e do trabalho, Salvador foi o golpe no coração. Chegamos ao Pelourinho no final da tarde. As ruas de paralelepípedos, as casas coloridas, as igrejas barrocas cobertas de ouro. Mas foi o som que nos pegou. O som dos tambores. Um grupo de percussão ensaiava na praça. O ritmo era visceral. Batia no peito. Meus alunos, todos sul-africanos, sentiram uma conexão imediata. Aquilo ecoava nossas raízes, mas com uma alegria. Uma liberdade que raramente nos permitimos expressar. Vimos baianas com seus vestidos brancos rodados vendendo acarajé. O cheiro de dendê preenchia o ar. Leila parou diante de uma roda de capoeira. Ela viu a mistura de luta, dança e música. É lindo! Ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Eles transformaram a dor da história em arte, em alegria. Jantamos em um restaurante com vista para a Baía de Todos os Santos. Muqueca, vatapá, farofa. A comida era uma explosão de sabores, cores e texturas. O dono do restaurante veio à mesa. Abraçou o diretor Sinclair, que surpreendentemente retribuiu o abraço, e nos contou histórias sobre os orixás e o sincretismo. Aqui, nós misturamos tudo, disse o dono. Fé, sangue, comida. Tudo junto e misturado. Naquela noite, olhando o mar escuro da Bahia, James disse, professora, na escola aprendemos sobre o apartheid e a separação. Aqui, parece que a alma das pessoas não tem cor. Claro que eles têm problemas, vemos a pobreza, vemos as favelas, mas a forma como eles se tratam. Há amor aqui. O retorno ao aeroporto de Guarulhos foi melancólico. As 48 horas pareciam ter durado um mês. No check-in, a mesma equipe da companhia aérea nos reconheceu. Já vão? Que pena. Voltem logo, viu? O Brasil ama vocês. Na sala de embarque, os alunos olhavam as fotos em seus celulares. Selfies com os garçons da padaria, vídeos dos tambores do Pelourinho, fotos da Avenida Paulista iluminada. Eu não quero ir embora, confessou Sarah. Eu me senti mais viva aqui em 2 dias do que em anos na minha bolha. Quando o avião decolou, deixando para trás o mar de luzes de São Paulo, o silêncio no grupo era profundo. Não era um silêncio de cansaço, mas de reflexão. Professora, Leila me chamou. Sua voz firme. Eu vou voltar. Eu quero estudar relações internacionais. Quero entender como um povo que tem tantos problemas consegue ser tão feliz, tão humano. James completou.
Eles não suspeitam uns dos outros, professora. Eles se ajudam. No metrô ou na rua. No hospital. Eles se enxergam. De volta à África do Sul, a mudança foi drástica. Aqueles 25 alunos, a elite do futuro, voltaram transformados pelo jeito brasileiro. Os vídeos de James no metrô de São Paulo e da capoeira em Salvador viralizaram na escola. Olhem como eles vivem, dizia a legenda. Olhem a paixão. O diretor Sancler apresentou um relatório ao conselho da escola, não sobre a Nova Zelândia, mas sobre o Brasil. Ele falou sobre o SUS, sobre a integração social nas ruas, sobre a hospitalidade que desarma qualquer medo. Hoje, um ano depois, o St. Andrews College iniciou um programa de intercâmbio com uma escola em São Paulo. Leila está aprendendo português e planeja seu retorno. James quer fazer voluntariado nas favelas, inspirado pela solidariedade que viu. Aquela tempestade que nos desviou da Nova Zelândia foi, na verdade, uma bênção. Ela nos jogou nos braços do Brasil. E o Brasil, com seu caos, seu calor e seu abraço apertado, nos ensinou que a verdadeira sofisticação não está na ordem perfeita, mas na capacidade infinita de ser humano. Eu ainda fecho os olhos e sinto o cheiro de chuva tropical e café fresco. E ouço a frase que mudou tudo, dita por um estranho em um aeroporto lotado: fica tranquilo, meu irmão. Aqui a gente dá um jeito.